Olá, hoje nesse vídeo nós faremos uma relação entre a política de Maquiavel e a política dos nossos dias. Maquiavel ele foi um filósofo que se destaca pela sua obra na área da política, escrita no ano de 1503, chamada O Príncipe. E nessa obra ele faz as suas considerações sobre o que ele entende a respeito da política. No caso, é uma compreensão que se torna uma novidade para a época e tem implicações, evidentemente, até os nossos dias. Então, Maquiavel ele nasce no ano de 1469 e morre no ano de 1527. E a obra O Príncipe ela é publicada no ano de 1531. E o que torna Maquiavel diferente dos outros escritores na área da política é que Maquiavel ele pensa a política, mas uma política que está desassociada da ética, contrariamente ao que pensou Aristóteles, Platão e os filósofos medievais que deram suas contribuições a respeito do universo político. Então, se os filósofos medievais e Platão e Aristóteles pensaram a política levando em conta uma ética, ou seja, a política como ela deve ser e os princípios éticos que devem reger o ser político, Maquiavel ele pensa uma política diferente, né? A ética do político não é determinada a priori, isto é, antes dele entrar na política. A ética do político é determinada pelo que a própria política é, ou seja, uma busca pelo poder. Então, Maquiavel ele faz a separação entre ética e política, e isso vai ser o determinante em toda a sua filosofia política. Existe uma frase muito famosa atribuída a ele dizendo que os fins justificam os meios. Então, Maquiavel, na sua perspectiva política, ele diz basicamente o seguinte: o político ele não necessariamente precisa ser um homem bom. O político ele precisa ser alguém que consegue conquistar e se manter no poder. E para isso, aliás, e isso é o que vai determinar qual é a sua ética. Então, em alguns momentos, o político ele precisa ser bom, porque a circunstância pede que ele seja bom. Mas em outros momentos, o político tem que usar métodos que, na concepção ética da sociedade, pode parecer cruel, pode parecer ruim, mas ele tem que fazer aquilo. Por quê? Porque aquilo é necessário para que ele, enquanto político, mantenha o domínio da situação daquele momento. Então, na visão de Maquiavel, seria muito bom que o político fosse amado e ao mesmo tempo temido. Mas como essas duas coisas são muito difíceis de serem feitas, então a decisão do político deve ser a decisão de ser temido pela sua população. E, como eu disse, o que determina o comportamento do político é o que a situação social daquele momento pede para que o político consiga dominar, né? Isto é, ter um controle, gere uma ordem naquele momento. Então, esse é basicamente o pensamento de Maquiavel. Então, por isso que os fins justificam os meios, né? Qual é o fim? O fim é a ordem. O fim é o controle. O fim é a organização, é a eficácia política daquele momento. E se é necessário que, para que o político consiga dominar a situação daquele momento, para que o político consiga gerar ordem naquele momento, se é necessário ele ir contra até determinados interesses de grupos sociais da população, ele fará isso tranquilamente. Então, fazendo a relação desse pensamento de Maquiavel com os dias atuais, nós podemos ver muitos aspectos da filosofia de Maquiavel serem postos em práticas. E eu queria destacar aqui um fenômeno interessante que muitos de nós já percebemos, né, que é o seguinte: né, existe muito da filosofia de Maquiavel na política de hoje. E o principal que eu vejo, que eu consigo perceber, é exatamente o seguinte: o que é que determina o comportamento do político hoje? O que determina? No tempo de Maquiavel, era a busca pelo poder. Né? Era a busca pelo poder. No nosso tempo, o que determina o comportamento do político é o mercado. Né? O mercado ele é anterior
a própria ação do político. É o que o mercado precisa, o que ele exige é que vai determinar a ação do político naquele momento. Então, durante uma campanha, por exemplo, o político pode prometer muitas coisas para a população. Porém, que vai determinar se ele vai fazer aquilo que ele prometeu ou não é o próprio político. Não é a política pública feita durante o mandato dele, e sim o mercado. Então você vê que é a circunstância do mercado, é o contexto do mercado daquele momento, é a situação do mercado que determina o próprio agir político. Então, assim como o Maquiavel acontece hoje, a bondade do político ela é por acaso. Não é uma bondade porque o cara é honesto. Não é uma bondade porque ele quer ser bom de fato, independente da situação. Ou seja, uma bondade a priori, mas sim uma bondade que é fruto da situação empírica do momento. Então, se o mercado permite que você seja um bom político naquele momento, isto é, que realize ou que cumpra aquilo que você prometeu, isto é, consiga promover os direitos sociais da população, investir em educação, investir em emprego, investir na saúde, assim por diante. Se o mercado está favorável a isso, você faz. Se não, você não faz. Então, existe um abismo muito grande entre o que se promete e o que se faz, exatamente porque quem vai determinar se o político vai fazer ou não é ele mesmo, e sim algo que é anterior à própria vontade dele, que é o próprio mercado. Então, é exatamente nesse sentido que nós podemos fazer uma relação entre a política de Maquiavel, né, e a política dos dias atuais. É evidente que poderia ser analisado outros aspectos, né, culturais e sociais, mas como o econômico é o que tem predominado no nosso tempo, e a economia tende a dominar tudo, até mesmo a nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, então a política só é mais uma instância que, de certa forma, é condicionada pelos próprios interesses, né, da mão invisível do mercado.